Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Boa noite, irmãos. Louvado seja o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nesta oportunidade que Ele nos concede todas as quartas-feiras, para que possamos adorá-lo através dos cânticos, através das orações e também através da mensagem. E que essa mensagem venha nos edificar, venha nos encorajar a permanecermos fiéis, assim como ao longo de todo este ano, mesmo diante de toda a dificuldade, tristezas, tribulações que nós passamos, mas também passamos por alegrias, por vitórias. Nós estamos aqui hoje porque Deus nos abençoou, nos protegeu, nos guardou, e que possamos, ao final deste ano, renovar a nossa fé, a nossa esperança, nosso compromisso com o nosso Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor. E ao longo do próximo ano, 2022, nós possamos permanecer fiéis, dedicados, zelosos, no mesmo amor, na mesma fé, na mesma convicção que Ele está conosco e nos protege. Na passagem, gostaria de compartilhar com os irmãos, está em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Aqui Paulo, ele instrui a igreja de Éfeso e a todos nós que em Cristo nós somos abençoados e nós temos a redenção nele, ou seja, a remissão de todos os nossos pecados. E ele inicia, através do versículo 3, falando dessas bênçãos. E ele diz assim: Bendito Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para o louvor da Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo Seu sangue, a remissão de pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Versículo 9. Desvendando-nos o mistério da Sua vontade, segundo o Seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra,
Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então Paulo, ele fala aqui nesta passagem, essa rica passagem, né, as bênçãos de Deus em Cristo. Quantas bênçãos nós temos recebido por meio de Cristo. E no versículo 3 ele é claro sobre isso, né? Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, vamos permanecer firmes e fiéis, mesmo diante das dificuldades, das tribulações, porque mesmo diante dessas coisas, Deus nos abençoa, Deus nos protege, nos guarda e temos momentos, né, grandes momentos de vitória nas mãos dele. Vamos permanecer fiéis. Agora em 2022 que está chegando, que possamos renovar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção que Ele nos protege, que Ele nos guarda. Vamos orar para que Deus possa estar abençoando essa reunião, que seja para a glória dEle, para a edificação nossa. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa oportunidade, que só possa abençoar este momento especial, onde nós reservamos para a adoração do Senhor, que os louvores, que a mensagem possa ser para a tua honra, tua glória, para a nossa edificação, que nós possamos permanecer na fidelidade, na obediência, na identificação ao Senhor. Abençoe a sua igreja, especialmente a congregação do centro, ao qual nós pertencemos, e que possamos dedicar nossas vidas e confiar que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações, nós temos bênçãos e sobre bênçãos vindas do Senhor, Pai. É em Cristo que nós te oramos, te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Que Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos. Amém. Grato, grato, meu Senhor, tocou no meu coração, encheu com amor. Louvo, dou-te louvor, teu nome levanto com teu esplendor. E no escuro Luz me dará, e lá no mundo me guiará, Jesus amado me buscará, por isso eu canto, não me deixará. Grato, grato, meu Senhor, tocou no meu coração, encheu com amor. Louvo, dou-te louvor, teu nome levanto com teu esplendor. E no escuro Luz me dará, e lá no mundo me guiará, Jesus amado me buscará, por isso eu canto, não me deixará. Grato, grato, meu Senhor, tocou no meu coração, encheu com amor. Louvo, dou-te louvor, teu nome levanto com teu esplendor. Teu nome levanto com teu esplendor. Teu nome levanto com teu esplendor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. te agradeço, meu Senhor, Te agradeço, meu Senhor. te agradeço, meu Senhor, Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido
meu lugar te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia.
Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda a cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu, e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servindo fielmente e assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir, e seu amor a todos demonstrar. Porque ele do pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei, e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Boa noite, irmãos, que Deus abençoe a todos. O tema da mensagem dessa noite é Que Ano Abençoado. Quando eu recebi este tema alguns meses atrás, o tema ainda não tinha grande expressão, porque o ano ainda estava em andamento. Então, conforme foi avançando, para o final do ano, a pergunta foi sendo feita da seguinte forma: que ano abençoado? Que ano abençoado? Qual ano abençoado? É este ano mesmo que eu tenho que falar? Então foi acontecendo assim o desenrolar e o desenvolvimento do pensamento para essa mensagem. Quando eu pego e analiso, sobre este ano, a primeira coisa que me vem à mente são as coisas negativas, Então, o falecimento do meu avô, também o falecimento do meu tio, o isolamento social que afastou a todos nós, o mercado, o mercado mudou demais, ao longo desse ano, com o aumento dos preços, alterações de bens, consumos. Então, as coisas negativas são as primeiras coisas que vêm à nossa mente quando nós pensamos, em relação a esse ano.
Mas quando olhamos para este ano, né, nós também temos que entender que existem dois lados, né? Não existem só os lados negativos, mas também existem os lados positivos. Se eu tiver um olhar negativo para o que aconteceu, eu ficaria triste por conta do meu avô, ficaria abalado por conta do meu tio, né? Ficaria talvez ansioso por conta do afastamento ou ansioso por conta da situação, né, do mercado em si, né, de aumentos de preço. Mas nós temos duas escolhas, sempre temos duas escolhas na vida. Eu posso, ao invés de, né, ficar lamentando pela morte do meu avô, agradecer, porque ele viveu a vida dele praticamente sozinho por escolha dele. Mas antes dele morrer, durante um ano e meio, se eu não me engano, ele teve e viveu experiências que ele nunca tinha vivido na vida, de ter uma família, de conviver com os irmãos da igreja, teve a experiência de conviver com os bisnetos, ensinar os bisnetos coisas boas, né? Então, o lado positivo dessa situação foi que Deus permitiu com que aquele tempo final dele de vida fosse um dos melhores anos. Meu tio, né, Deus permitiu com que ele conseguisse, né, ele tinha um câncer terminal e tinha pouco tempo de vida, e Deus permitiu com que ele conseguisse conhecer o seu neto, né? Então ele morreu pouco depois do neto ter nascido, e Deus deu esse privilégio para ele de conhecer o neto dele. Então tivemos também, com o afastamento, a oportunidade de concentrar as nossas atenções em Deus, refletir sobre tudo que não somente estava acontecendo, mas tudo que Deus fez por nós. Então podemos orar uns pelos outros, né? Preocupar uns com os outros. Então o isolamento, ele realmente foi terrível, mas olhando pelo lado positivo, nós conseguimos concentrar as nossas atenções maiores em Deus, né? Então, Deus também, com a situação de mercado, com a situação financeira, questão de aumento de preços, né? Deus nos deu a oportunidade de confiar nele, né? Sabemos que dele são todas as coisas e que ele nunca perde o controle de nada. Então, como nós vemos, nós sempre temos duas escolhas. Assim como na física tem o seu polo positivo e o seu polo negativo, nós temos também, né, na nossa vida cristã, dois lados. Nós temos duas escolhas a serem feitas, né? Assim como Deus ensinou, que falou, olha, eis que põe diante de vocês a bênção e a maldição. Jesus, certa vez, ele falou o seguinte: seja a vossa palavra sim, sim, ou não, não. O que passar disso vem do maligno. Mateus 5,37. Então nós temos duas escolhas. Lá em Apocalipse fala que, olha, quem dera se você fosse quente ou frio, né? Mas porque você é morno, eu estou a ponto de expelir, né, vocês da minha boca. Então nós temos essas duas opções. Nós não temos segunda e terceira opção, mas nós temos dois lados, né? E com isso nós temos a oportunidade de olhar para Deus por esse ano, né? E agradecer e olhar, olha, que ano abençoado. Ou então fazer a pergunta, que ano abençoado, né? Então nós temos essas duas opções a serem feitas, né? A serem escolhidas por nós. Só que essas duas opções vão levar cada um de nós a caminhos muito diferentes. Assim como na Bíblia fala que existem dois caminhos, né? Existe a porta larga e a porta estreita. Mateus 7,13 fala o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos hão de entrar nela. Muitos escolhem o caminho fácil, o caminho de reclamar,
o caminho de olhar para as coisas negativas, o caminho de murmurar, mas o caminho difícil é andar segundo a vontade de Deus. O caminho difícil é escolher amar a Deus sobre todas as coisas. O caminho difícil é confiar em Deus e que Ele vai prover todas as coisas que nós precisamos para o nosso sustento diário. Deus, Ele cuida realmente de cada um de nós, mas muitas das vezes nós confiamos muito nas coisas que estão à nossa própria mão, no nosso próprio ego, no nosso próprio, nas nossas próprias mãos, né, para poder decidir algo ou para realizar algo. Muitas vezes falamos que confiamos em Deus, mas quando de fato olhamos, nós confiamos nas próprias metas que nós traçamos. Isso é um perigo e é um risco muito grande, porque podemos estar saindo da vontade de Deus. Podemos andar longe daquilo que Deus projetou para cada um de nós. Então, essas escolhas que nós fazemos, elas podem ou trazer a salvação, ou muitas das vezes trazer a maldição, nos afastar do Senhor, nos afastar do propósito que Ele decidiu, que Ele criou para cada um de nós. Lá em Salmos, capítulo 1, versículos de 1 a 6, versículos muito conhecidos por nós, fala o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto ao seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha, que o vento espalha, pois os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Quando olhamos para esse ano, nós olhamos e temos essas duas opções, agradecer ou reclamar. Quando nós olhamos esse versículo de Salmo capítulo 1, esse versículo talvez deveria ser o lema de todos nós cristãos, né? De confiar em Deus, de andar próximo de Deus, de meditar nas palavras de Deus, lembrar das coisas que Deus falou para cada um de nós. Uma das coisas interessantíssimas que Deus tem falado ao longo dos anos: olha, eu nunca te abandonarei, jamais te desampararei. Jamais vi um justo mendigar o pão, né, ou padecer necessidade. São várias coisas que Deus tem nos falado, não somente para nos consolar, mas para nos motivar a continuar andando rumo à salvação. E muitas das vezes nós, ao invés de escolhermos agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem feito, nós olhamos somente para o lado negativo ou para as situações ruins que aconteceram com cada um de nós. Nós esquecemos que Deus nos prova, assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, para que nós estejamos prontos para fazer a vontade de Deus, sejamos aperfeiçoados para poder fazer a vontade de Deus. Deus, Ele disciplina aquele que ama. E muitas das vezes, quando nós olhamos somente a dor das coisas que nós passamos, não olhamos aquilo que Deus nos acrescentou. Muitas das vezes nós pedimos a Deus fé e recebemos a fé através do sofrimento, através de uma dor. Recebemos a fé através, muitas das vezes, da provação. E lá em Tiago fala que nós devemos ter alegria por passar por esses momentos. Então, hoje, se você está chegando aqui até esse momento, se você está ouvindo essa mensagem, é porque você é vitorioso. Porque Deus, Ele realmente tem um plano para você e para mim. Porque muitos não superaram, não passaram e chegaram até esse momento. Muitos se perderam ao longo do caminho, afastando, estando longe de Deus,
muitos morrendo sem a salvação, mas você e eu hoje estamos aqui com uma nova oportunidade de mudar as nossas vidas, de aceitar a Jesus, aqueles que ainda não aceitaram, e de nos arrepender, aqueles que já aceitaram Jesus, mas têm andado em conduta em desacordo com a vontade de Deus. Então, eis aí a escolha que nós temos. Voltando a Salmos, né? Então, o prazer nosso precisa de estar na lei de Deus. Então, não é fácil olhar e agradecer, mas é realmente necessário, porque o nosso prazer precisa de estar na lei de Deus. O que nós vivemos hoje, né? Então, nós temos aí um período de pandemia, né? Que são 2 anos. O que seriam esses 2 anos, ou o que são esses 2 anos em vista à vida eterna? É somente um sopro. Então, nós muitas das vezes tocamos a alegria momentânea, e que nós podemos falar que é uma alegria passageira, e que muitas vezes nós confundimos com uma alegria, né, e falamos que é talvez um momento bom, e nós trocamos essa situação, o sofrimento, pela vida eterna. Nós decidimos e escolhemos muitas vezes pelo pecado, pelo erro, ou a falta de agradecer a Deus, por reclamar, por murmurar, e não escolhemos a vida eterna. Então é com esforço que nós vamos conseguir alcançar a vida eterna. E é isso que Deus fala com cada um de nós. Você e eu temos meditado na lei do Senhor e temos agradado dela, né? Então, além de tudo, né, além de todo o sofrimento, Deus, né, como falado, Ele disciplina e castiga aquele filho que Ele ama. Então, você e eu, nós tivemos um ano abençoado. Isso significa, o que Deus tem te ensinado ao longo desse ano? O que você tem aprendido ao longo desse ano? Porque Salmos fala o seguinte, olha, ele será como árvore plantada junto ao ribeiro. Ou seja, ele vai sempre estar nutrido de Deus. Quem medita na palavra de Deus, quem está próximo de Deus, vai sempre estar nutrido. Ele vai estar tão próximo de Deus que as suas escolhas vão ser direcionadas por Deus, e ele vai estar próximo da vontade de Deus. O que isso significa? Flores, né? Frutos ao seu tempo. Deus vai cuidar, ele vai estar sempre regado da vontade de Deus, cercado pela vontade de Deus, sempre se alimentando de Deus. Então, isso significa que muitas das coisas vão acontecer de maneira positivas ao nosso lado, ao nosso redor. Mas quando eu falo positivas, pensem no céu. Coisas que vão nos acrescentar a chegar ao céu. Deus nunca nos prometeu que nós não viríamos e não veríamos, né? E não teríamos nenhum tipo de sofrimento. Ao contrário, Ele veio, sofreu, né, na cruz por cada um de nós. Ele não teve nenhum palacete, mesmo sendo rei, dono de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. Ele veio como um filho, né, de um carpinteiro, e veio e serviu a todos nós. Além de tudo, mesmo sem ter algum tipo de culpa, Ele morreu por todos os nossos pecados. Algumas semanas atrás, né, na mensagem da ceia, foi falado que o único momento ali que foi mais difícil para Jesus, foi um momento em que Ele ficou sem a comunicação com o Pai, porque o pecado de todos nós estava sobre Ele. E aquele foi o momento mais difícil que Ele passou, né? Então tudo isso Ele fez por cada um de nós, focado em agradar a Deus, focado em alcançar a salvação, fazer com que cada um de nós pudéssemos alcançar a salvação. Agora eu e você queremos ficar no sofá, sentado, recebendo as bênçãos de Deus, e ainda reclamamos quando qualquer coisa sai do controle, ou sai do nosso controle, não sai da forma que nós realmente imaginamos, que nós pensamos. Então, o quanto nós estamos perto de Deus? Será que de fato estamos perto ou longe de Deus?
Uma coisa que nós também precisamos, né, para entender e para poder conseguir ver esses dois lados, essas escolhas que nós temos que ajustar o nosso foco. Eu gosto muito da história de Eliseu, né? E uma delas muito interessante para mim foi quando o servo de Eliseu, né? Ele estava lá né, a cidade estava cercada. Vamos ler vamos ler a passagem, né? 2 Reis 6, 14 a 17. Então enviou para lá cavalos e carros e fortes tropas. Chegaram à noite e cercaram a cidade. Tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que vejas. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, eu sempre me imagino naquela situação. Eu sempre me imagino como o servo de Eliseu. Nós temos aqui duas situações: um servo, uma pessoa que talvez não tinha tanto contato com Deus, e um profeta, uma pessoa que Deus falava direto para ele, que era um condutor da voz de Deus para as pessoas. E aí, uma pessoa, né, tinha medo e a outra tinha confiança. Uma pessoa podia ver as coisas que Deus tinha feito e a outra pessoa sentia medo. A pessoa realmente só via o problema. Então nós precisamos, irmãos, pedir a Deus que nos ajude a ajustar o nosso foco, ajustar a nossa visão para que nós possamos enxergar as coisas que Ele tem feito, enxergar as coisas que Ele tem dito. Mas não confie, né? Não espere que isso seja algo que vai simplesmente acontecer no estalar de dedos. Eliseu era um homem que andava com Deus, um homem que estava perto de Deus. Então não adianta você pensar que agora você vai conseguir enxergar todas as coisas positivas, o lado positivo das coisas, sendo que você não anda com Deus, sendo que você não tem intimidade com Deus, sendo que você não ora, não escuta o que Deus tem a falar para você. Então não adianta. Deus, né, nós precisamos de pedir a Deus que nos ajuste o nosso foco, mas o nosso foco nunca pode deixar de ser Deus. Então, assim como aquele servo teve medo, né, e não viu aquela situação que estava acontecendo, nós precisamos de voltar a Deus. Nós precisamos de voltar as nossas atenções a Deus e conseguir e pedir para Ele para que nos ajude a sermos mais agradecidos. Sabe, lembra dos leprosos, né? Então 10 leprosos foram curados por Deus. Isso na nossa época não tem grande expressão, mas o leproso naquela época tinha um isolamento muito maior do que nós passamos hoje. Ele talvez nunca mais veria sua família, ele teria um convívio social, ele teria que viver isolado, simplesmente isolado. Então, ser curado de uma lepra era uma das maiores alegrias que podia acontecer naquela época. E o que aconteceu com aqueles 10 leprosos é que dos 10, apenas um voltou e agradeceu. Aqueles 9 representam a cada um de nós. Nós não voltamos, nós não olhamos, nós não agradecemos a Deus. Aquele que voltou e agradeceu, ele foi salvo. Você e eu, nós temos reclamado ou agradecido a Deus? Nós temos tido foco no problema ou nós temos tido foco na solução?
Nós temos tido foco em Deus, em agradar a Deus ou agradar a nós mesmos? Nós temos aí à porta o planejamento de 2022. O que você tem planejado para Deus? Planejado viajar, planejado, ter mais sucesso em suas decisões, em seus negócios, sucesso com seus filhos, aproximar mais dos amigos? Ou seu objetivo primeiro, acima de todas as coisas, é agradar a Deus sobre todas as coisas, é estar mais perto de Deus? Então lembre que nós temos duas escolhas, e Deus não quer que você fique em cima do muro. Deus quer que você escolha entre fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus, entre agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem feito ou murmurar. Você tem a opção de olhar para Deus, aproximar de Deus ou ficar longe. Então que nesse próximo ano, possamos de fato ajustar o nosso foco, pedir a Deus que nos ajude nessa missão de estarmos mais próximos dele, porque assim todos os nossos planos não vão estar baseados no nosso próprio ego, na nossa própria vontade, mas vão estar baseados naquilo que Deus ele tem preparado e separado para cada um de nós. Ele tem algo muito especial para cada um de nós, algo que nós ainda não podemos nem imaginar, mas precisamos de confiar e agradecer a Deus. Que Deus possa nos abençoar. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor
machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim,